Olá, então nós estamos aqui com mais um vídeo mostrando quais são os problemas que Deus precisou resolver para que você e eu pudéssemos termos o vazio existencial solucionado, né? Nós estamos aqui então com esse vídeo. E nós falamos no último vídeo que os três problemas de Deus são que, primeiro, Ele é santo. Então, por ser santo, ele não pode aceitar o pecado. A santificação é um processo de abandono do pecado. Então, como Deus é santo, ele não pode aceitar o pecado que entrou no mundo na condição que ele tinha colocado lá com Adão e Eva quando ocorreu a criação. E o segundo problema que nós vimos é que Deus é justo. Então, ele tem que julgar o ser humano que é culpado. Por quê? Porque o salário do pecado, como nós lemos lá em Romanos 6, 23a, o salário do pecado é a morte. Então, ele sendo justo, ele precisa julgar o ser humano, porque ele não pode ignorar o rompimento da lei que ele mesmo estabeleceu. E o maior dos problemas de Deus é que ele é amor. Ele não quer então que ninguém, nenhuma pessoa, mesmo as pessoas que são muito ruins, ele não quer que ninguém morra, né? E isso também nós lemos lá 1 João e outros textos a mais da Bíblia. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac, Jacó, mas as gerações iam passando e as pessoas acabavam esquecendo dessas alianças que foram firmadas. E para resolver esses três problemas, então, Deus teve que trazer para o mundo uma solução divina, uma solução que envolvesse natureza humana mais natureza divina. Então, se nós olharmos Lucas 1, 27, diz assim: o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Então, depois de 400 anos da morte do profeta Malaquias, que é quem escreveu o último livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, e depois de 400 anos da sua morte, Deus enviou um anjo que apareceu a Maria e anunciou a ela que ela seria mãe de Jesus, e ela sendo virgem. Então, esses 400 anos, Deus não se manifestou para mais ninguém na terra, durante 400 anos. E depois, então, esse anjo veio para Maria, anunciando o nascimento de Jesus sem fecundação entre um homem e uma mulher. Ou seja, o próprio Deus se humilhou e veio para a terra. Então, nos mostrar o que a natureza humana mais a natureza divina poderia fazer e nos dar o exemplo de alguém que poderia viver aqui na terra sem pecado, sem cometer pecado. Então, se Jesus fosse nascer de um casamento normal entre um homem e uma mulher, de um cruzamento normal entre um homem e uma mulher, ele nasceria pecador, como todos nós nascemos. Mas não, o plano de Deus, então, para ele resolver esses três problemas, ele mandou um filho do seu Espírito Santo, onde não teve fecundação entre um homem e uma mulher. Por isso, então, que Jesus teve a sua vinda dessa forma. Se nós olharmos aqui em 31, Lucas 1, 31, então diz assim, o anjo falando para Maria: você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, o rei Davi. Bom, então, dessa forma, nós tivemos então a vinda de Jesus. E no 34 diz assim: então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino
será chamado de Santo e Filho de Deus. Ou seja, é a única condição para ele ser santo. Nascendo dessa forma, sendo um filho do Espírito Santo, então Jesus não faria, teria suas dificuldades, né, porque ele viveu aqui na Terra, mas essa seria uma condição que ele poderia viver sem pecado, nascer sem estar no pecado. Muito bem, então na verdade, esse envio de Jesus foi para criar uma ponte para que você e eu pudéssemos nos voltarmos para Deus, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Então, quem é Jesus? Em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Então nós vemos lá em Gênesis, no começo da Bíblia, que Deus dizia, e faz-se a luz, e a luz acontecia, ela era criada. Ele usava a palavra para fazer isso. E aí no 14, João 1,14 diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então Jesus sempre existiu e sempre esteve com Deus, porque Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo. E o Filho é Jesus. Essa é a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo é a trindade de Deus. Então Jesus sempre existiu, mas enviá-lo para a Terra, para que nós pudéssemos ver a natureza humana com a natureza divina, foi o caminho encontrado por Deus para que nós pudéssemos então se voltar a Ele e resolver o nosso problema do vazio existencial. Olhando Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16, nós temos o seguinte: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, Jesus é tudo isso. Jesus faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. E nós continuamos no próximo vídeo.